Áudio 17. A ansiedade. Segundo o psicólogo Rollo May, a ansiedade é um dos problemas mais urgentes dos nossos dias. Ela foi denominada a emoção oficial da nossa época. Vivemos numa sociedade em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. O estresse, a fadiga, a falta de paz são marcas registradas do homem moderno. O nosso século tem assistido verdadeiros milagres na área do desenvolvimento científico. O homem moderno é um gigante na ciência, mas um anão na área moral. Alça voos altaneiros na área do conhecimento, mas está no fundo de um poço nas áreas dos sentimentos. Desvenda os mistérios dos planetas, faz viagens espaciais, mergulha nas profundezas dos mares e lá descobre tesouros, mas não consegue mergulhar no seu próprio coração. Não consegue sanar seus próprios conflitos. Não consegue resolver o seu próprio problema de ansiedade. A ansiedade é o fenômeno psicológico mais difundido hoje. É um sentimento de apreensão, mal-estar, tédio, preocupação, angústia e medo. A pessoa ansiosa vive roendo as unhas, perturbada, aflita, envolta em denso nevoeiro, mesmo que a tempestade ainda não tenha chegado. A pessoa ansiosa sofre antecipadamente. O problema ainda está a milhões de quilômetros dela e ela já está curtindo a sua dor. A pessoa ansiosa muitas vezes sofre desnecessariamente, pois sofre com antecedência por um problema que às vezes não chega a acontecer. E mesmo que aconteça, ela sofre duas vezes, pois sofre antes e sofre depois, quando o problema chega. A palavra preocupação na língua original traz a ideia de estrangulamento. Quando a pessoa está cativa da ansiedade, ela é rasgada ao meio, agredida, violentada, esquizofrenizada. A ansiedade não ajuda em nada na solução de um problema. Pelo contrário, só agrava a situação, pois rouba as forças, drena as energias, agiganta os problemas, embaça a visão e enfraquece a fé. A ansiedade, muitas vezes, é subproduto da incredulidade, da incapacidade de crer que Deus está no controle. A ansiedade é consequência de uma visão míope, que só olha a fraqueza humana, sem observar a onipotência divina. Muitas vezes, o salmista tocou nessa questão. Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Há limitação no lado humano, mas há capacidade infinita do lado divino. As rédeas da minha vida estão nas mãos de Deus e não nas minhas. Meu futuro é traçado por Deus e não por mim. Se Ele está no controle, posso descansar. Se Ele governa, posso confiar. Os filhos de Coré expressaram bem essa realidade. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42:11. Há pessoas que não apenas antecipam tempestades, mas são provocadoras de tempestades. Quando a pessoa conhece a vontade de Deus e mesmo assim toma direção contrária e oposta, ela passa a ser geradora de problemas onde está. Não há ninguém mais perigoso do que um cristão na contramão da vontade de Deus. Um cristão desobediente é um perigo. Um cristão rebelde é pior do que um ateu. Deus mandou o profeta Jonas ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Jonas queria que Deus odiasse os seus inimigos. Jonas não queria a salvação daquele povo. Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Deus ama incondicionalmente. Então, Jonas se dispôs a fugir de Deus e foi para o fim do mundo. Tarsis era o último lugar do mapa naquela época. Pensou que lá Deus não o incomodaria, que lá a palavra de Deus não o alcançaria. Resolveu fugir.
pagou a sua passagem, desceu para o porão do navio e mergulhou na fuga do sono. Mas quem pode fugir de Deus? Quem pode escapar das mãos do Senhor? Ele está no céu, no abismo, nos confins dos mares, em toda parte. Salmo 139, 7 a 12. Deus mandou uma tempestade atrás de Jonas. O mar encapelou-se. As ondas se revoltaram contra a desobediência do profeta. O vento fuzilou o seu navio. Todos os passageiros se desesperaram, oraram, buscaram socorro nos seus deuses, enquanto Jonas, anestesiado, dormia o sono da indiferença e desobediência do profeta. Ele, em vez de ser bênção, foi maldição. Em vez de ser aliviador de tensão, foi provocador de tempestade. Em vez de ajudar a resolver os problemas, era a causa dos problemas. Quando o homem endurece o coração e tenta fugir de Deus, ele se torna incoerente. Jonas disse para os pagãos do navio que temia ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Se ele temia a Deus, por que o desobedecia? Se o temia, por que o desafiava, andando na contramão da sua vontade? Sim, certamente um crente rebelde, mesmo que não sinta ansiedade, provoca ansiedade nas pessoas que vivem à sua volta. Jesus nos ensina a não ficarmos ansiosos quanto alimento, Mateus 6, 25, 26 e 31, roupa, Mateus 6, 25 e 28 a 31, e futuro, Mateus 6, 34.